balé, ele é, sei lá, 95% mental. Por quê? Porque para você passar isso para o seu corpo, você precisa primeiro entender aqui. Então, um bailarino que não pensa, um bailarino que não consegue assimilar, um bailarino que não tem a consciência corporal, ele é um bailarino raso, ele é um bailarino que ele executa, talvez pelo talento, mas ele não vai ter uma constância também. Porque você precisa entender, para você chegar a ser um mestre, chegar à excelência em qualquer coisa que você faz, e principalmente uma profissão que você lida com o seu corpo e que você está em controle daquilo que você faz, mas ao mesmo tempo você não controla o que está ao seu redor, você precisa ter uma cabeça muito fria para entrar no palco. Para você lidar com criticismo, para você lidar com um diretor chegar para você e falar: não vou te contratar, ou eu vou te demitir, por razões artísticas. E aí você fica assim, ok. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Muito esperado, porque é um assunto que há muita curiosidade e ignorância desse que vos fala. Estamos aqui com a Aurora e a gente vai falar sobre bailarina. Mundo do balé. Esse mundo que tem muita curiosidade, é excêntrico. Sim. Passa por várias dúvidas. Obviamente eu vou perguntar aqui sobre... tem aquele filme que eu vi, que é o Cisne Negro, que tem várias questões, todo mundo te pergunta sobre isso. É o que a gente sabe, né? O Cisne Negro e a Ana Botafogo, é isso que a gente sabe. É isso que a gente sabe. E tem muito mais. A Aurora, ela faz parte hoje do Balé de Berlim, seria isso? Exatamente. Falei certinho? Balé Estatal de Berlim. Estatal. Balé de Berlim. Estatal, Lei Rouanet de Berlim. Lei Rouanet de Berlim, hein? Exato. Então, e você fez o Bolshoi também, não foi isso? Eu me formei, aliás, eu fiz aulas na Escola do Teatro Bolshoi, 5 anos. Você é o Neymar do balé. Pronto, vamos falar assim pra galera entender a importância da nossa convidada. A gente vai falar tudo sobre o ambiente de balé. Antes, eu queria agradecer a Insider que patrocina esse projeto. Se não fosse a Insider, não teríamos tanta curiosidade e ignorância. Muito obrigado, Insider. Pra quem não conhece a Insider, roupa com tecnologia. Não sei se chegou isso em Berlim, hein? Berlim é muito evoluído, mas estão atrasados mas nesse não sentido. chegou essa camiseta que Com você certeza tira da gaveta e você não precisa nem passar, você põe no corpo, ela desamassa. Isso tem em Berlim? Não. Em Berlim tem um boné que é resistente à água, que, por exemplo, que quando cai a água, ele não fica aqui, por exemplo. Deixa eu até te mostrar aqui pra você ver como é que é. Isso não chegou em Berlim, ó. Aqui, Impermeável. Impermeávelzinho. Isso é muito bom, porque Berlim chove demais. Por exemplo, exatamente. Chegou em Berlim, por exemplo, a meia que não escorrega, a roupa que não deixa cheiro, isso não chegou, porque a Insider está na frente do mundo. Exato. Obrigado, Insider. Linha feminina, linha masculina, aproveite. Meu desconto tá aqui na descrição, Maurício12, é meu cupom de desconto com 12% de desconto. E, obviamente, a nossa convidada vai levar para Berlim. E, obviamente, ela vai sair do balé em breve, levando produtos da Insider e revendendo. Talvez até ensaiar, né? Talvez até Obrigada. ensaiar com esse produto Insider, deve ser bom, né? Pra antitranspirante e tal, né? Deve ser bom, tinha que dar para uns bailarinos lá de Berlim. Você leva essa moda lá e ganha. Exatamente. Que precisa de um... De um quê? De um desodorante. É mesmo, é? Bailarino tem CC. Pronto, já começamos com a achismo. Vou te dar um exemplo. Isso foi numa escola em Washington. O diretor chegou uma vez, entrou na sala, eu vi essa história, eu não estava, eu já era profissional. Ele chegou numa sala de bailarinos homens, uma turma de meninos, e tinha um cheiro forte, né? E ele chegou e falou: ok, todo mundo levanta o braço. Agora você cheire o seu sovaco. Jura por Deus? Você achou o cheiro? Vai trocar de camiseta. Olha a Insider chegando no universo do... Olha o que eu tô fazendo com a Insider. Pegando a Insider, eu tô fazendo, levando pros lugares onde deveria estar. Furando bolhas. Mas a minha pergunta é, o cheiro é do balé ou o cheiro é da Europa? Porque tem aquela coisa do... Não, a Europa, realmente, principalmente quando é calor, porque os metrôs, os lugares, não têm ar-condicionado. Então, você chega no metrô, é difícil. Sim. E tem bailarinos, por exemplo, principalmente mais ali do leste europeu, não sendo preconceituosa, mas... fica tranquila. Relaxa que aqui é achismo. Eu sei que eu escuto de meninos brasileiros que são extremamente higiênicos, de falar assim, o menino não é que ele não toma banho, o problema é que ele pega a camiseta do ensaio, tira, põe no armário, fecha,
dia seguinte ele pega e põe aquela mesma camiseta. Tá com aquele Então, suco pra sempre. E aí a Insider não deixa cheiro. Cara, Insider no balé, já trouxe aqui a campanha. Ela acabou de pegar meu merchan, fica à vontade, aqui, mas é por uma boa causa. Com eu certeza. queria começar perguntando assim, você é bailarina há quantos anos, assim? Pra começar bem básico, assim. Profissionalmente, eu atuo como bailarina há quase 18 anos. Você começou criança. Agora, que eu faço balé há 30 anos. Eu comecei com 4 para 5 anos de idade. Por que as crianças começam no balé? Por que tem essa coisa do tipo... É a primeira pergunta que eu quero te fazer, porque eu sempre vejo assim, o menino ele vai pro futebol e a menina vai pro balé. O que o balé traz para uma criança que é tão importante ou não? Vamos lá. Eu acho que tem ali 2 partes da tua pergunta. Eu acho que a primeira é que o balé te traz disciplina, musicalidade, você tá mexendo o corpo, você tá... E não é um esporte que você vai pra academia e vai lá, faz o exercício. Tem toda a arte, você mexe com o emocional, você mexe com o bonito, com a beleza. Como? Me explica como é que é essa coisa do emocional, da disciplina, até pra eu entender como é que uma criança lida com isso. Uma criança lida com isso, ela começa, então ela não começa lá na barra, né, que a gente fala... Uma aula de balé, ela é dividida assim, na parte da barra fixa, então você tá lá, começa com aquecimento, parte da barra que dura entre meia hora e 45 minutos, depois você vai pro centro, mais 45 minutos. O centro é o quê? O centro você está dançando sozinha, você faz exercícios... Entendi. Tem de equilíbrio. Equilíbrios, giros, relevés que você sobe na ponta, sobe na meia ponta, tem saltos, tem a parte... Então ela começa pequeno, então você vai, pequeno que eu digo, você vai aquecendo, começando com movimentos pequenos, aquecendo o pé, aquecendo a articulação do quadril, da coluna, e aí você vai construindo para chegar nos grandes saltos, que é o virtuosismo, né, do balé, os saltos, os giros e tal. Mas uma criança pequena, quando entra no balé, 5, 6 anos, ela não está necessariamente preparada para isso. Então, se mexe muito com o imaginário. Então, assim, imagina a borboletinha. Então, você pega a borboleta. Então, tem lúdico. É lúdico, exatamente. Entendi, legal. Então, isso mexe com a imaginação. A criança tem a princesa, a criança tem lá o pé de palhaço, o pé de bailarina. Então, isso tudo vai mexendo ali com o imaginário. O imaginário do lúdico da criança. Por isso que muita criança, então, faz balé. Tá explicado, talvez. Isso. Mas essa coisa do balé é coisa brasileira, assim? Tipo assim, porque eu vejo... menino no futebol, a menina no balé. Isso é uma coisa mundial? O Brasil tem muito, ou o Brasil tem pouco? O que você vê? Eu acho que no Brasil isso é mais exacerbado, assim. Eu acho que... Porque ainda tem a questão de, balé não é coisa de menino. Sim. E é. Porque, isso que eu queria saber. Sim, balé nós dançamos, né, com partners, com meninos, tem parte... coreografias feitas para meninos, então assim, para homens no balé. Então, menino... Por que tem esse preconceito? Que menino que faz balé é gay. Sempre tem esse preconceito de anos e anos e anos que até desestimula, né? Tem até aquele filme maravilhoso, Billy Elliot, né? Sim, sim. Que é um menino que faz balé e tal. E eu queria entender como é que é a visão. Esse preconceito, ele é mundial ou é só brasileiro também? Ou na Itália, sei lá, os meninos começam no balé com 8 anos. Ele é mundial. Eu acho que no Brasil tem um pouquinho mais, justamente pela ignorância, por não saber, sabe? Não, então, futebol é coisa de menino, balé é coisa de menina, e até mesmo se a menina faz futebol, ali a menina, sim, sabe? Se o menino faz balé, tem isso também. Mas na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, começa-se o balé com 8, 9 anos de idade, uma fase preparatória, e eles têm uma turma de 25 meninos e uma turma de 25 meninas. Então, ali... Quer dizer, a Rússia, que é um país machista pra caramba, tem mais cabeça aberta pra esse assunto do que o Brasil. Ou lá também tem, tipo, menina é bicha que faz balé, tem essa coisa também? Não, acho que até porque eles não podem ser, né? Abertamente. Eu acho que tem eu não nem conheço. É uma discussão. Então não existe nem preconceito do menino ser gay, porque não existe gay na Rússia. Porque não é. Então, mas assim, no balé existem homens que são heterossexuais e tá tudo certo. Lógico. Inclusive são os maiores pegadores. É isso que eu ia falar. Ela deu risadinha porque é verdade. Isso aqui é um achismo meu ou é uma verdade?
Até um certo ponto é uma verdade. É lógico. Vamos tomar um chopinho saindo do Até um trabalho. certo ponto ela diz até casar, tá ligado? Até casar, não, ela não pode. Ela ainda está aqui, ó. Se tivesse cachaça no lugar da água. Vou falar aqui, ó. Baryshnikov comeu todo mundo. Vou começar. Não, mas inclusive, você falou do Baryshnikov, mas tem um coreógrafo muito famoso que é russo e se naturalizou nos Estados Unidos, que é o George Balanchine. E os balés dele são dançados até hoje, são, assim, masterpieces, são obras de arte, obras-primas. E é muito falado, não sei porque ele já faleceu, enfim, eu já trabalhei com pessoas que trabalharam com ele. Hoje são senhoras de 70, 80 anos que ainda, que a gente chama de remontadores, né? Então eles vão lá e nos ensinam, elas vão lá e nos ensinam o balé. E elas têm o Balanchine como... é uma lenda, assim. E aí há histórias, né, que o Balanchine era, assim, meio... pegador. Meio assim, diretor da Globo. Eu que tô falando. Eu não sei porque eu já tô fora do Brasil há muito tempo. Sou eu que tô falando. Ninguém falou que ele é parecido com o Wolf Maia. Ninguém falou. Não falei isso também, não. Também, O diretor que eu pensei não era esse. Tá bom. Entendi. Mas eu acho que faz sentido, não tô falando que eu acho correto, mas faz sentido num pensamento assim. Se eu sou um assediador em potencial, eu vou num lugar onde tem bastante mulher. Você não concorda que isso facilita, talvez, a coisa acontecer? Porque você é um cara... Você vai ver ginástica olímpica feminino que teve casos de assédio. E não masculina também. Mas é aquela coisa do tipo de poder e... E tem o cara também, que eu imagino que vocês ensaiam horas e horas e horas. O cara só vive pra aquilo ali. Onde ele vai pegar as meninas dele? Vai ser ali também, né? Eu acho que é muito mais comum bailarinos homens heterossexuais namorarem com bailarinas e casarem com bailarinas do que bailarinas casarem... Né? Porque, obviamente, tem muito mais mulher. Quando chega ali no mundo profissional, infelizmente, ainda tem uma quantidade muito maior de mulheres, a competição é muito maior, do que homens. Apesar que na companhia é quase dividido, metade, mas assim, você vai ter uma audição para homens, tem muito menos candidatos do que uma audição para mulheres. A gente está vivendo hoje uma questão que fala assim, o futebol feminino paga-se menos do que o futebol masculino, não sei o quê. Existe essa discussão no balé, tipo assim, a mulher ganha mais ou menos do que um bailarino, ganha igual, bailarino ganha mais, como é que funciona? Eu acho que, de forma geral, a mulher ainda ganha menos. Jura? No balé? Por incrível que pareça. Eu acho que, assim, existem exceções, existem grandes estrelas, existe você saber negociar. Agora, justamente pela escassez, então o bailarino fala, ok, eu... danço mais vezes. Danço mais ou e tal. E tem uma coisa da bailarina que a gente... nós aprendemos a respeitar a disciplina. É assim, não, ok, tudo que é nos falado a gente aceita. Tem uma coisa muito ainda de obediência. Então, às vezes, as companhias e os diretores se aproveitam disso e falam assim, mas é uma grande oportunidade para você dançar aqui, papel e tal. E eu tô entendendo por que, sem piada mesmo, embora pareça, mas eu tô entendendo porque talvez muita gente coloque as suas crianças em balé, porque se é um lugar de obediência, você falou disciplina a palavra, mas tem a ver com obediência. Então é quase como, minha filha tá louca aqui em casa, vou levar ela pro balé pra ela aprender a respeitar. Tem um pouco disso? Tem um pouco disso. Quase que é o exército feminino? Tem, assim, eu acho que o balé já foi visto muito isso. Tem uma disciplina, principalmente na Rússia, ou Paris, que são grandes escolas, grandes referências, mas eu digo que o mundo, assim, ocidental, ele tá mudando um pouco, né? Então, hoje em dia, você já não pode, enfim, levantar a voz, para você tocar num aluno já é diferente, você precisa ter autorização. Isso aí tá hoje em dia o mundo mas tá acho assim. que isso muda, mas né? a disciplina é porque, assim, para qualquer coisa que você queira fazer bem, você precisa de disciplina. Concordo. Isso aí. E disciplina, o que é? Você fazer constantemente aquilo que você não quer para atingir o que você quer. Então, assim, você tem que estar lá, repetição. E o professor, ele vai estar lá, não é para passar a mão na sua cabeça. Ele vai estar lá para te falar o que tá errado. É muito raro a gente ouvir assim, nossa, você tá linda. É crítica o tempo inteiro. É o que foi de errado. Você terminou a apresentação, vem lá o diretor, vem lá a ensaiadora, fala assim, foi ótimo, mas aí tem a lista lá de correções e o dia seguinte a gente volta. Porque o balé seria o esmero. Tipo assim, o balé, ele luta pelo esmero. Tipo assim, você tá o dia inteiro treinando pra você fazer o passo certinho e tal. Se você errou um negocinho, a gente vai mais olhar pro teu erro do que olhar e falar, não, tá tudo bem. Seria mais ou menos isso? O público leigo não vai. Claro, tô falando mas assim, o instrutor. sim.
o instrutor, que é quase como sim. instrutor de piano. Mas o público, porque imagino eu, na Rússia, os grandes balés, é uma grana também. Esse público também já não tem um olho apurado, porque tipo, eu e Maurício vê futebol. A gente vê futebol há 20 anos, a gente já sabe mais ou menos o que vai ver no futebol. Sim, tem um público, principalmente na Europa e na Rússia, são públicos com um olhar mais treinado, são públicos que eles acompanham as companhias ou os bailarinos, as bailarinas já há anos. Então, tem um público mais cativo. E eles entendem, mas alguns entendem a técnica, porque daí a gente também tem que diferenciar. Tem a técnica do balé clássico e tem o artístico. A técnica, eu sempre falo, é um meio para você chegar e você tocar, porque o balé, ele é considerado uma arte, mas ele é um esporte. Então, tem os dois lados, porque você precisa ter a preparação física para isso. Não dá para você sentar aqui o dia inteiro e falar, vou ali botar uma sapatilha de ponta e fazer um pas de deux e um espetáculo de 3 horas. Não tem, você precisa Por isso que limita alguns padrões. Imagina, por exemplo, assim, tem aquele achismo grande e comprova com você que a bailarina ela é magra, a bailarina ela tem uma coisa mais, né, tipo, ela é mais, às vezes alta e tal, mas assim, magra com certeza. Então, a gente tá vivendo hoje a era da diversidade e tal. Você tá tendo essa discussão, por que não tem bailarina gorda? Isso é preconceito. A bailarina gorda também pode ser bailarina. Como é que funciona isso nesse momento do mundo? Tá bem delicado. Sim. Porque existem esses padrões, e esses padrões vêm também lá mais da Rússia, do lado europeu, exatamente, onde nasceu ali, né, onde tem a tradição do balé. E hoje, mais ali, principalmente os Estados Unidos e mais a Europa mais para esse lado, o ocidental, ele tenta buscar um equilíbrio. E aí, às vezes, é complicado, porque existe um padrão, né? Eu acho que tem o lado mais tradicional, então tem os professores, diretores, ensaiadores que têm uma cabeça mais tradicional, assim, não, o balé é essa forma e é assim que vai ser. Ela precisa ser magra, ter perna longa, ter pescoço longo, ter todo ali. Por quê? Por quê? Porque o pescoço longo? Um cisne tem pescoço curto? Uau, é tipo você é uma reprodução de um cisne. Então, o Lago dos Cisnes é o quê? Você é um cisne, o seu braço são asas. Mas pode ter outro animal, não? Tipo assim, vamos fazer o balé Lago do Touro. Balé do hipopótamo. Aí traz Tem o fantasia, né? O Lago dos Búfalos. O Lago dos Búfalos. Tipo, não é isso que vai aumentar talvez a diversidade do balé no futuro? Então, existe uma discussão muito grande, porque esses clássicos, né? O Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes, até o próprio La Bayadère, o que é? O La Bayadère é um balé de repertório que se passa na Índia. Mas é uma visão europeia da Índia, lá que foi feita no século XIX. Igual Jesus. Então, que é aquela versão de olho azul. Exatamente. Mas então, assim, tem a questão da blackface, né? Que então, bailarinos brancos se pintavam de preto pra... Então isso tem uma discussão muito grande hoje em dia no mundo do balé. No mundo da comédia também tem, né? Porque o blackface, que é uma coisa que foi importada brasileira, porque eu acho que o Brasil, pelo menos que eu saiba, não teve tantos casos de blackface quanto tiveram em alguns lugares de racismo pesadão mesmo, por conta de, em vez de contratar um ator negro, coloca um branco com um rosto preto pra simular um negro. Isso aqui aí o cara vira uma chacota. Exato. Caramba, que doido. Então tem blackface no balé. Existem, sim. Inclusive, inclusive na companhia onde eu trabalho, em Berlim, a diretora atual que saiu agora, nós tínhamos, na nossa produção do Quebra-Nozes, tinha uma boneca que ela era blackface. E houve uma discussão muito grande sobre isso. A diretora falou, não aceito mais isso. Aí, um ano ela tirou esse blackface, então a menina ia normal, assim, ela não precisava se pintar. E no ano seguinte ela falou, eu não vou mais fazer essa produção. Acabou. E o contrário, infelizmente, também existe, porque o padrão do balé é europeu. Então, é aquela pele branca, é você ser magra, é você não ter quadril, não ter bunda, não ter peito. O que não tem nada a ver, porque a pessoa pode ter, sei lá, o quadril maior, ela não vai deixar de dançar por isso, ou vai? Isso que eu quero entender. Não, o que atrapalha, vou fazer uma pergunta mais fácil. O que atrapalha, por exemplo, uma pessoa que não tenha as suas características físicas, ou seja, uma pessoa, sei lá, com peito maior, ombro menos largo tal, a fazer balé? Porque tem a ver com a disciplina, tem a ver com... Não, tem a ver com a exigência física do balé. Não sei se você já assistiu balé. Já. Mas você vê que pesado. tem
Ou levanta seja, muita gente. Levanta isso, mas nós, seres humanos, fomos feitos para andar em paralelo. O balé, você tem o andeor, ou seja, você pega os seus pés e vira. Então, o seu quadril precisa ter uma certa formação anatômica para isso acontecer. Se você tem um quadril mais fechado que te impede disso, não é que vai ser impossível você dançar, mas talvez seja mais difícil você atingir aquele padrão ou aquela expectativa de um diretor, de um professor, ou da mesma, da forma, do balé clássico. Entendi. Então, Entendi pra caramba. Hoje em dia não, há centenas de anos, há séculos, por exemplo, na Rússia, as crianças, para entrarem na escola, elas são escolhidas a dedo, literalmente. Elas vão lá, passam por um teste físico, teste de elasticidade, ver densidade óssea, ver tudo isso. É bem doido. Eu fui uma vez nessa do Bolshoi, em Joinville. Eu sou de Santa Catarina. E criança pequenininha, cara. Tratado igual adulto. Não tem palhaçada. Ai, vem por aqui, não. Estica o pé lá na puta que o pariu e vai embora, tá ligado? Exército. Por isso que eu falei que é um exército. Bagulho sério, né? Porque o exército é isso. Vamos ver se você tá com hérnia. Assopra. É meio que... Assim, eu fiz uma analogia, talvez, rasa, mas tem um paralelo ali. Tem. Do tipo assim, quase que assim, a gente vai ter os melhores aqui. Exatamente. E se você comparar um corpo de baile com um exército, você pode comparar, assim, no sentido de todos precisam, né, quando estão marchando, por exemplo, todos precisam pisar ao mesmo tempo. Todo mundo precisa estar com o braço na mesma altura, com a cabeça no mesmo ângulo. Então, vamos falar, essa aspas é maravilhosa. O exército são bailarinos. Puta aspas boa, para dar uma merda, bombar imagina o vídeo. o comandante lá. Porra! Não usei saia, tá maluco? Mas existe uma coisa assim, volta e meia viraliza isso. Acha que tá fácil, vai fazer balé. Então, assim, eu interpreto essa frase de duas maneiras. É assim, se você acha que a sua vida tá difícil, vai fazer balé para ver o quão difícil é. Ou, você acha que é alguma coisa fácil, então vai fazer balé. Sim, é tão pejorativo quanto... Tipo assim, não, balé não é fácil. Se você tá olhando uma bailarina e você pensa que é fácil, então ela tá fazendo um trabalho muito bem feito. Porque o nosso trabalho você tá parada aqui, ó, pra você parece que é nada, mas eu tô pensando no meu abdômen, tô pensando nas minhas costas, tô pensando na minha respiração. Você acaba suando só de ficar parada, porque existe todo um trabalho para você chegar nessa plasticidade que é o balé clássico. Tem um pouco isso na comédia também, vou falar um pouco do meu lado, né? Que as pessoas falam, um bom comediante é aquele que tem um roteiro pronto parecendo improvisado. Que é o nosso lado. O cara fala, nossa, é fácil subir no palco e fazer isso. Vai lá contar e as coisas da tua cabeça, né? O cara acha que é da minha cabeça, mas na verdade tem todo um preparo para fazer aquilo virar espontâneo. Então são horas e horas de ensaio, horas e horas de aperfeiçoamento. Tá, eu queria ir para um outro caminho, eu queria ir pra tua cabeça. Sabe por quê? Vou voltar no começo do papo. Eu falei daquele filme que pra mim é um dos filmes muito legais, que é o Cisne Negro, que é o filme que a menina ganhou o Oscar. E o Cisne Negro, ele pra mim, ele tem um paralelo com o Whiplash. Você já assistiu o Whiplash, que é o do baterista? Não. Que o Whiplash é um filme também que ganhou o Oscar, que mostra assim... É um filme sobre... Ai, caramba, como é que eu posso dizer? Tutores de assédio moral, daquela coisa da disciplina... Perfeccionismo, repetição e tal. E aí você vai vendo que tem vários filmes que retratam muito esse cara que é o teu líder, né? Eu queria saber o quanto isso buga a cabeça de uma pessoa. Porque a gente tá falando da parte boa, legal, disciplina, incrível. Inclusive, até fazer um paralelo aqui. Pelo que você tá me falando, essa geração Z, que a gente sacaneia tanto, falta balé. Falta, porque é uma geração... Porque é uma geração... falta disciplina e você tem um comprometimento com uma coisa que vai te dar um resultado a longo prazo, porque não é do dia pra noite. E mais do que isso, interessante esse ponto, porque eu acho que a gente criou... A culpa da geração Z, que eu sempre cito, é dos passados, né? É quase como uma mãe que falou, eu sofri muito na infância, eu quero que o meu filho seja livre. Aí se livre demais é o anti-balé. Mas... Pegando essa deixa, no balé acontece às vezes o contrário. Comigo foi assim, com você também vai ser assim. Mas eu aprendi assim, é o lado conservador, tradicional ali, que hoje em dia tem estudos, inclusive, que estão querendo mudar isso, assim, porque tem do mesmo jeito que a ciência do esporte cresceu muito, tem a ciência da dança
Que é como você motiva, como você entrando aí na parte, né, emocional, psicológica da cabeça. Realmente, existe só um jeito? É só batendo? Porque eu não respondo tão bem se a pessoa só me bate, assim, no sentido assim, é só crítica. Chega uma hora que eu falo, tá, eu não consigo. Não... Mas você é uma pessoa experiente desse assunto. Você tá com quantos anos? 35. 35. Então, Sim. você é da minha geração. Então, você tá acostumada, assim como eu, a tomar umas porradas. Sim. Não tanto quanto nossos pais. Não, Mas assim, eu cresci na porrada. Não no cinto, não é isso que eu quero dizer. Mas na porrada do tipo, não é fácil, vai atrás, Sim. não sei o quê. Diferente dessa geração 25 pra baixo, que é uma coisa mais filho, permissivo. Não tô falando todos, eu sei que você é incrível que tá assistindo, mas é uma geração mais saúde mental, então não grita, não fala, não sei o quê. Como é que é? Eu vou chegar depois. Cara, vai ser bom esse papo, nosso mental. Como é que é a cabeça de uma pessoa que faz balé? Como é que é esse cisne negro que rola na tua cabeça? O que acontecia? O que acontece que você fala, cara, isso é foda, isso é ruim. Ao mesmo tempo, isso é bom. Eu queria entender. Como é que eu vou fazer outra pergunta já. Qual foi a consequência disso pra você hoje? Tá. Então, respondendo ali a primeira pergunta, eu acho que se você encontrar uma bailarina ou um bailarino que não é perfeccionista, você me avisa. Porque, assim, né, você falou ali, não sei se é a palavra que você usou agora, mas é o esmero, né? O esmero, eu já coloco que o balé é a busca pela perfeição que não existe. Então, assim, você tá o tempo inteiro querendo aperfeiçoar algo que não existe. E outra, é uma arte ao vivo. Então, você sabe, você vai pro palco, acontece coisa, você não tem controle. Você tem controle de você, mas, assim, não vai ser perfeito. E a gente tá o tempo inteiro ali, não, eu quero mais, eu quero aperfeiçoar, minha perna eu quero que seja mais alta, eu quero fazer mais um giro, não, eu não tô magra o suficiente, não, eu não saltei o suficiente. Então, isso é um pouco, é bom até um certo ponto, porque, né, te motiva, assim, não, amanhã eu vou acordar e vou fazer melhor, mas, por outro lado, você esquece de repente, assim, falar, ok, eu cheguei até aqui, sabe, eu fiz isso, poxa, eu tenho um mérito. Mas aí as pessoas confundem, ela se acha, ela... Arrogante. Então, arrogante. E não é, tem que ter um balanço. Cara, desculpa te interromper, mas assim, você tá me falando uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Bailarinas tendem a ser excelentes profissionais. Sim, em tudo que mentalmente pra ela, é uma bosta. Porque se você tá buscando sempre a perfeição, você nunca tá satisfeita. Sim. Mas pro teu chefe é incrível. Sim, nós somos workaholics, né? Tipo, não tem. E outra... Contratem bailarinas, galera. Por Acho que favor. Aí, ó, fica aí a Cato Online, empregos.com.br. Primeiro já é a postura, né? Não vai chegar nenhum maloqueiro na tua empresa. Entendeu? Olha a postura dela. Já é um ombro reto, já é uma coisa que se dá respeito. Olá, com licença. Opa, é outra coisa. Não, isso sim, porque é a questão da disciplina, é a questão de você mesmo ter a disciplina... Aliás, a escola de balé te impõe isso, mas para você entrar ali, você já precisa ter isso. O papel do professor não é te fazer melhor, você faz você melhor mesmo. O papel do aluno é melhorar. Me explica mais isso. Eu quero entender esse lado psicológico dessa melhora constante que eu nunca parei para sacar. Assim, um professor, ele pode te ensinar, mas o trabalho é você que tem que fazer, né? É você que tem que entender. Então, o balé, ele é, sei lá, 95% mental. Por quê? Porque para você passar isso para o seu corpo, você precisa primeiro entender aqui. Então, um bailarino que não pensa, um bailarino que não consegue assimilar, um bailarino que não tem a consciência corporal, ele é um bailarino raso, ele é um bailarino que ele executa, talvez pelo talento, mas ele não vai ter uma constância também. Porque você precisa entender, para você chegar a ser um mestre, chegar à excelência em qualquer coisa que você faz, e principalmente uma profissão que você lida com o seu corpo e que você está em controle daquilo que você faz, mas ao mesmo tempo você não controla o que está ao seu redor, você precisa ter uma cabeça muito fria para entrar no palco. Para você lidar com criticismo, para você lidar com um diretor chegar para você e falar: não vou te contratar, ou eu vou te demitir, por razões artísticas. E aí você fica assim, ok. Você tá me falando uma outra coisa, que o balé ensina mulheres a ouvir não. É muito não, para pouco sim.
É Quem muito ensina não. mulheres a ouvir não? Porque tem muita coisa quando você é mulher, aí sou eu sendo machistaço, mas tem um pouco de tipo assim, o homem, qual a diferença do homem pra mulher na minha visão achista, tá? O homem é um cara que ele não sabe ouvir não. Quer dizer, o homem é um cara que sabe ouvir muito não, mas não sabe dar não. O homem? O homem é muito difícil o homem dar não. Quê? O quê? A gente topa qualquer bosta. A gente topa. A gente vai. É verdade. Ou eu penso o contrário, sabia? Eu acho que Eu o homem- acho que nós não sabemos ouvir não. Não tô entendendo isso aí, não. Vamos lá, vamos bater. Essa discussão é boa. Eu acho que a gente é um cara que topa muita coisa bosta. Então você vê. Quando você vê um cara na piscina com uma JBL quase pegando fogo, por que o homem tende a morrer mais? Porque a gente topa, porque a gente é baseado no desafio. Se duvida você ir, eu vou, a gente vai. Mas aí é porque você tá tentando mostrar que você é homem, sei Mas lá, a gente topa, a gente é mais ignorante nesse sentido. A gente se desafia muito nessas coisas de tipo, não vou falar não, eu vou fazer, eu preciso mostrar. Vem a mulher e te chama, vem aqui pra Osasco. Você fala, puta, vou agora, você sai correndo. A mulher tá acostumada a ouvir, a dar não, mas talvez ela não esteja acostumada tanto a ouvir não. Não tô falando na questão profissional. Tá. Tô questão na coisa do tipo assim, amor, vamos sair hoje? Não quero, tô cansada. O homem fala, vamos, temos que ir. A gente tende a... Tudo bem, pode ser... É um achismo meu da cabeça. Mas eu acho que a gente tende a topar mais bostas do que vocês. Eu acho. Eu acho que vocês têm mais esmero na aceitação e na... Você fala assim, não vou topar qualquer merda. Tá até pelo cuidado que vocês têm. Até pela forma como vocês... Você não entra em qualquer carro. Você não entra em qualquer... Não, mas aí eu acho que isso é uma questão, assim, cultural. Sim. E uma questão, até assim, no Brasil, quando eu volto pra cá, eu tenho essa preocupação do tipo assim, eu vou ficar... A gente não tem em nenhum lugar. Eu vou ficar mais... A gente topa, a gente vai em qualquer bosta. A gente topa qualquer coisa, a gente come qualquer coisa, a gente... Entendeu o que eu quero dizer? Mas eu acho que então, a mulher, a bailarina, ela tende a ser um pouquinho assim, tá? Por quê? Porque... tem o jogo mental, que é assim, ó. Se você não topar, a outra vai topar. Porque tem uma fila de 10, 15 para essa vaga aqui. Então, o que acontece? Muitas vezes vem o diretor, é o que eu estava falando antes, e fala assim, eu vou te botar para fazer esse papel principal, tá? E você talvez não tenha esse posto, né? Esse cargo. Mas eu não vou te pagar porque é um exposição prestígio muito boa pra pra você. Aí você fala, tá. Aí você aceita, por quê? Porque é uma oportunidade da sua carreira. Porque você não pode falar não. Porque se você falar não, você é vista como... enfim, não pode, não... então tem outra. Então você nesse lado colocada de lado. Nesse lado profissional tem muito isso mesmo, assim. Tipo, mas eu acho que o lado profissional é porque é uma relação de poder, né? Tanto homem quanto mulher tem aquela coisa de medo de falar. Eu tava vendo agora, eu fiquei indignado, que mostrou o Juninho Paulista, que é ele era... O que ele era? Diretor de futebol. Diretor de futebol, coordenador. falando que um jogador de futebol perdeu uma vaga na Copa porque durante a gravidez da mulher, o filho nasceu e ele foi escalado para um amistoso e falou, cara, eu vou acompanhar o nascimento do meu filho. Ele falou, então, perdeu a vaga. Que eu acho um absurdo. Porque eu acho que não tem coisa mais importante que você ver o nascimento do seu filho. Mas é aquela coisa de perder a oportunidade, vai vir outro, você perdeu, você não tá valorizando isso. Isso pra mim é uma coisa de poder. Independente de ser homem ou mulher. Mas pelo que eu tô entendendo, pra vocês, por ter muito mais mulher nesse lugar que você trabalha, é quase como eu preciso aceitar o mundo insalubre disso daqui. O que quebra um achismo de que bailarina é fresca. Tem muita gente que acha que bailarina é fresca. O que é o contrário. O que não. Exatamente. Eu já fui chamada de arrogante, as pessoas falam... Quando as pessoas começam a falar comigo, elas falam, nossa, mas você é uma pessoa normal, é legal e tal. Porque eu entrei aqui... Não, é sério, eu entro aqui, tipo, ela é nariz em pé, ela é... Mas você toda é em pé. Não. Você não é o nariz. Você é todo em pé, isso é verdade. Tem que ser, seu né? olho é em pé, seu ombro é em pé. Mas eu entendi, é quase como você cresceu com uma postura de poder. Mesmo você com a cabeça cagada, mas a sua postura... Postura de palco, né? Você tem uma postura de palco. Não, mas e assim, o que... Você impõe. O que passa na cabeça de uma bailarina, assim, quando você tá fazendo... Principalmente ensaiando, o tempo inteiro a gente tá se autoflagelando, assim. Eu tô né, generalizando, e claro que existem exceções e tal, mas de maneira geral, é isso. Você tá o tempo inteiro... não fui bem. Não fui bem. É muito difícil, assim, só mais dos últimos anos pra cá, de eu sair do palco e falar, nossa,
eu me senti bem, eu fiz aquilo que eu podia, aquilo que eu me senti bem fazendo no palco, sabe? Aquilo que eu me propus a fazer. Você é meio Cristiano Ronaldo, né? Porque o Cristiano Ronaldo tem essa coisa, assim, eu tô fazendo paralelos da minha vida. Sim. Que o Cristiano Ronaldo, você olha e fala assim, caralho, ele é arrogante, ele é só um psicopata perfeccionista. Que é aquela coisa, e nunca tá bom, tem que ser melhor. Não é 2 gols, tem que ser 4. Sim, não é, e assim, não é, terminou o horário de trabalho, a gente trabalha das 10 às 6. Então, assim, terminou o horário de trabalho, muitas vezes você continua ali na sala. Ou você vai pra academia treinar, ou você vai fazer outra coisa. Atleta. Não tem como, você vive pra isso. Eu sempre falo, bailarina não é uma profissão, é um estilo de vida. Como é que tu cuida do teu pé? Porque pé de bailarina é famoso por É verdade? ser feião. É verdade que o pé da bailarina é cagado? Você teria uma vergonha horrenda de mostrar seu pé aqui. Ou ele é cuidado, bonitinho? Assim, depois tem dos dois, tá? Quando você começa com trabalho de ponta, assim, eu brinco que eu acho que na minha vida eu já passei mais horas com a sapatilha de ponta do que com um sapato normal. Porque imagina, são 8 horas por dia, mais apresentações, 6 dias por semana, 7 dias por semana. Então, você tá o tempo inteiro com o pé, né, fechado, você tá subindo em cima dos seus dedos. Tem calo, tem joanete, às vezes dá algum tipo de inflamação. Quem reclama do seu pé é a mulher. Porque o homem olha e fala, o pé do futebol do Tonhão é uma bosta também. Eu nunca quis ver nem futebol ali, acho que não tem necessidade. Entendi. Não, mas então, assim, o pé da bailarina, ele acaba sendo mais maltratado nesse sentido. Mas você pode cuidar do seu pé, você pode ter um pé claro, mas o que isso apresentável. influencia na tua vida? Não só o pé, não é uma coisa da vaidade. Por exemplo, assim, Maurício, quando eu chego em casa, eu não consigo botar sapato. Eu quero ficar com o pé descalço. Ou, na vida, eu ando de um jeito... Porque de tanto botar o pé pra cá, quando eu sento numa rede, meu pé vai... O que isso muda? Nossa, não, assim, chega no final do dia, você não quer botar nada, você quer tirar a sua ponta, colocar o seu pé pra cima ou um balde de gelo pra... Enfim, dói seu pé dói diariamente. Não diariamente, mas dói. Você ficar 3, 4 horas seguidas com uma sapatilha de ponta, chega no final do dia, você tá, assim... acabado, porque sapatilha de ponta, o seu pé, ele não fica relaxado, não é um tênis, não é uma chuteira anatômica, confortável, feita para o seu pé. É um negócio que é feito de papelão, cola, tecido, que é feito a mesma forma praticamente para todos os pés. Assim, tem diferenças, né? Tem ali, você pode customizar um pouco, mas assim, você tá o tempo inteiro ali e com o peso do seu corpo, mais toda a pressão, ou seja, aumenta tudo em cima. Mas não tem empresas que melhoraram esse... Tipo, de 1970 pra cá... Sapatilha da Nike, né? Sapatilha da Nike. Olha, Nike aí, ó. Vamos Nunca lançar teve, uma. É a mesma sapatilha de 1935. Não é a mesma, não. Já mudou muito, porque quando a primeira bailarina subiu na ponta e tal, era assim, não tinha quase suporte nenhum. Ela subia no dedo mesmo. Hoje em dia já tem tecnologias, já tem marcas de sapatilhas que fazem com plástico, com amortecimento e tal. Tá melhor. Mas, mesmo assim, não é perfeito ainda e machuca o pé. Você sai, você tem bolha. Quando sangra muito seu pé? Sangra. Não é sempre, assim. Depois que você... aprende a fazer? Não, e depois que os calos já estão ali, né? Sim, já tá calejada literalmente. Calejada literalmente, aí você fala, isso aqui... Será que esse termo calejada vem daí? Do balé? Boa pergunta, pode ser. Uma pessoa calejada é uma pessoa que fez muito isso. Fez muito, que já tem ali, ó, a pele já ficou, Caramba, né? talvez descobrimos algo aqui no achismo. Mas ela falando, né, vai na minha cabeça, é um atleta de alto rendimento mesmo. Você é um atleta de alto rendimento que eu não imaginava. Totalmente. Achei que... Não entendia balé como esporte. Entendia como dança. Como arte, né? Pois é, mas aí é o que... Acho que no Brasil tem isso. Eu até tava pensando, assim, né? Você falou, os pais colocam ali as crianças no balé. Porque é bonito, porque tem a parte lúdica, porque tem a parte de disciplina e tal. Mas poucos pais no Brasil querem que o filho ou a filha sigam. Porque não sabem que isso é uma profissão que você pode ser uma bailarina, você pode viver disso. É uma profissão curta em relação a outra, sim. 35, 40, 45 anos. Eu ia te perguntar isso agora. Qual que é a tua faixa de... Você termina, mas assim, você vive uma vida... Enfim, é um emprego, é um salário, você tem condições. No Brasil, infelizmente, essa realidade ainda deixa a desejar. Por quê? Porque não tem incentivo.
Tá. Porque, assim, no Brasil hoje existem poucas companhias de balé clássico. Existe uma aqui em São Paulo, existe uma no Rio de Janeiro. Existem que são, assim, com verbas do governo, com verbas que também deem uma vida mínima, né? Um salário digno para um bailarino. Mas, assim, são poucas. Se você pensar a quantidade de bailarinos e estudantes de balé que tem no Brasil, o mercado não bate. Então, muita gente tem que sair. Por isso que a gente sai do Brasil. Porque lá fora, o mercado ele é menor do que outras profissões, sim. Mas ele ainda é muito, muito maior. Na Europa, você tem... não é carteira assinada, mas é como se fosse os mesmos benefícios de carteira assinada. Você tem uma vida, você ganha salário. Uma Neymar da vida ou uma Marta da vida do balé ganha quanto? Assim, a pessoa, cara, top, essa né? pessoa top. Aí depende, porque assim, na maioria dessas companhias você pode negociar seu salário quando você chega ali no nível de solista, principal. Então, eu acredito, assim, que talvez uns 8 mil euros por mês. Pô, um puta salário. Bruto, né, assim, então... Mas é um bom salário. Mas é um bom Mas pra salário. um top, cara, eu achei assim, pouco pra um top. Mas é uma coisa... Mas, assim, existem outras coisas que você também pode fazer galas, você pode ir como convidado em outras companhias, você pode aí ganhar dinheiro de outra forma Usando também. a tua notoriedade. Exatamente. Assim. Então, tem galas, principalmente na Ásia, tem muitas galas que... Galas que eu digo assim, é um espetáculo que eles chamam as estrelas do balé. Desculpa. As estrelas do balé enfim, é uma noite especial. Ali, os bailarinos ganham. Tem gente que cobra 5 mil euros para dançar numa noite, 10 mil, 15 mil. Aí vai até... Entendi. Enfim. Cachezão mesmo, né? Cachezão. Não, mas é um bom salário no sentido de... Que a gente imagina quando você fala assim, pô, o incentivo... Eu entendo. Aqui no Brasil, se lá é 8 mil, que você falou é pouco, perto do que é o jogador de futebol... Que a gente e obviamente... Não, e não tem nem como comparar, porque, claro. Não se compara. porque é oferta e demanda. Quem paga pra ver e quem paga pra ver. E o Brasil tem a ver com também qual o interesse do brasileiro no balé, que é uma coisa que deve talvez te falar, putz, cara... A gente vai lá no municipal, tem meia dúzia de gato pingado aplaudindo. Ou não. Ou tem um mercado que eu não faço ideia. Então, não tem público. Assim, o público é muito pequeno. Por Lá quê? não. Lá fora, não, na lá Rússia fora, Não, Rússia, é parte da cultura deles, é parte do dia a dia eles irem assistir. Tem 6, 7, 8 espetáculos por semana. Uau. No Bolshoi. Na Alemanha, a gente faz um pouco menos de espetáculos. Mas, assim, tem 2, 3 espetáculos por semana. E, assim... 90% de lotação no mínimo. Caramba. E quando são nomes, ou tem assim, os balés de repertório que a gente fala, tem, esgotado. Quem que é o bailarino ou bailarina, o mais fera conhecido hoje no meio, assim? Uma referência, vai. Tem alguns de homem, por exemplo, tem o Daniel Simkin, que foi meu colega também lá na Alemanha. Hoje em dia tem a Tyler Peck, que é uma bailarina americana do New York City Ballet. Existe também, por exemplo, tem uma brasileira muito... Ela hoje é a primeira bailarina do Royal, Mayara Magri. Então, são nomes que estão também surgindo, brasileiros que estão fora. Tem outros, brasileiro tem em todo lugar, toda companhia. Brasileiro é bom, né, cara? Brasileiro, por quê? Porque ele precisa daquilo, né? Você precisa mostrar. Nos Estados Unidos, quando eu trabalhei lá, eu trabalhei 6 anos. E lá, eu sabia que eu precisava ser melhor do que o americano. Claro. Por quê? Não só para o diretor falar, eu vou te contratar. Tem toda a parte de visto que você precisa. E aí, o que acontecia? Eu brigava, de certa forma, para ser primeiro elenco, que é a noite de abertura, que é a noite lá que vem os críticos que escrevem. Para quê? Porque eu queria meu nome no jornal, porque eu precisava isso pro meu visto, para mostrar que eu era Mas eu acho que o brasileiro que sai do Brasil, para mim o brasileiro é um povo muito criativo, muito talentoso. E quando ele sai daqui e vai para lá, ele quer se provar pro mundo e ele explode. É muito difícil você ver um brasileiro que falha lá fora, né? Você vai ver o cara, pra ele estar lá é porque ele já tem uma crença muito grande que sai da limitação. Então, eu tenho casos assim, que eu já trouxe aqui, inclusive no achismo, de pessoas que falam, cara, esse cara mudou o jogo do mundo, assim. E eu ia te fazer uma pergunta que não é sua opinião, tá? É uma opinião do balé, tá? Pra você não se comprometer. Tá. Existe preconceito? Porque, assim, a gente tem, assim, bailarinas do Royal, que você falou, bailarinas do Bolshoi, e tem a bailarina do Faustão, tem a bailarina da Anitta, bailarina... Porque
Pra vocês, não você, tá? A turma do balé clássico. Não quero que chame de bailarina. Isso daqui não é bailarina, isso daí é dançarina. Tem essa coisa? Tem um pouco disso, sim. Tem, porque o bailarino vem do balé, né? Bailarina, balé. Dançarina é dança. Então, existe essa divergência de opiniões entre o que é ser uma bailarina. E assim... Porque vulgariza. Exato. Eu já, quando eu morava no Brasil, quando eu ainda estava em formação e tal, antes de me profissionalizar e sair do Brasil, muita gente perguntava, o que você quer fazer? Bailarina? Que nem as bailarinas do Faustão e tal. Eu não desmereço o trabalho de ninguém, mas não é a minha formação, não é isso que é o futuro que eu gostaria. Nada contra, mas assim, é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de dança. Mas não tem balé ali, ou tem? Talvez as meninas sejam formadas ou tenham feito balé, porque o balé, ele é a base de qualquer dança. Se você faz balé, você pode fazer qualquer outro tipo de dança. Ele te dá uma base muito forte. Dançar um forrozinho, fazer balé já ganha um negócio. Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque ele, justamente pela essa consciência corporal, por essa questão de você tá com o abdômen sempre preso, de você ter controle do seu corpo e a disciplina, então você acaba sendo... versátil. Multi. Exato, você consegue assimilar muito fácil as coisas. Ok, faz sentido. Então, assim, e a base é outra, te dá uma postura, te dá uma linha, te dá uma plasticidade que outras modalidades, talvez, se você só fizer aquilo, não te dê. Entendi. Então, voltando ali às bailarinas, ou dançarinas do Faustão, ou de outro tipo de modalidades... Sim, elas podem ter feito, mas exatamente aquilo que elas estão fazendo, não é o balé clássico. Eu vou jogar pra mim. É igual chamar o cara do improviso de comediante stand-up. Exato. Não é stand-up. Ele é um comediante. É outra técnica. O cara que vai lá e faz personagem. Não é stand-up. É personagem. Os pés das bailarinas do Faustão tá tudo bonitinho E lá. como eu me irrito... Não. Pode ser que não esteja. Mas eu entendi. São duas coisas diferentes que não desmerecem uma a outra. O problema é a nomenclatura. Porque se você coloca o cara que é o palhaço e se chama ele de stand-up, você fala, não. É lindo o que ele faz. É clown. Mas não é stand-up. Não vende errado. E se não confunde as pessoas, né? Se não confunde as pessoas. Porque senão aí gera o preconceito, gera o achismo. Do tipo, minha filha vai fazer balé, vai trabalhar com dança... E eu não sei se isso se é isso que eu quero pra ela, ou não, então é só o balé clássico, ela não pode sair do balé clássico, ela não pode, de repente, querer dançar no Faustão, enfim. Sim. Então fica uma coisa confusa ali. O fato de você estar na Alemanha, né, que você agora está no balé de Berlim, o quanto isso é diferente do balé brasileiro? Eu queria entender a cabeça desses lugares que você já frequentou. O Bolshoi. Tu diz dos profissionais? Os profissionais envolvidos, assim. Ou é a mesma escola, tem nada a ver? Não, aí é escola, né? Nós temos diferentes escolas também dentro do balé clássico. Tem a escola russa, escola inglesa, escola francesa, escola cubana, escola americana. Tudo é balé clássico, mas são linhas diferentes. Então, são trabalhos diferentes que quem é do meio, você consegue ver a diferença. Uma coisa básica, assim, é que lá em Berlim, acho que nós temos mais de 25 nacionalidades. Então, é uma coisa... Porque a Alemanha é um país muito imigrante, né, também, né? E é muito aberto, e então nós temos ali, enfim, gente da Europa, gente da Austrália, gente do Japão, China, Estados Unidos, Brasil, México. Tem muitas nacionalidades, e eu acredito que aqui no Brasil... seja realmente mais bailarinos brasileiros. Desculpa, continua. Não, o tipo de trabalho também, assim, o tipo de obras, né, que a gente traz. Lá a gente trabalha com muito mais coreógrafos europeus, coreógrafos clássicos também. Aqui fazem produções clássicas, mas talvez não sejam tão frequentes quanto lá. Mas você falou uma coisa que me despertou interesse, que é, por você trabalhar com 25 nacionalidades diferentes, tu observa assim e fala, cara, o bailarino da Geórgia é pica. Ou o bailarino brasileiro, ninguém ganha. A gente é o mais focado por conta disso. O que você já percebeu nessa Babilônia, assim, de balé? Tem um pouco disso, assim. Os franceses estão lá... cheirando mal. Levanta o braço. Tem, assim, os franceses são todos cheios de nome toque, os italianos são mais escrachados, são mais os brasileiros. É que aí entra no mérito, né? Muita gente me pergunta assim, a gente fala inglês, né, na companhia,
E como eu morei nos Estados Unidos, muita gente acha que eu sou americana, pelo meu inglês e tal, então ninguém pergunta e tal. Aí outro dia eu tava falando português com um amigo meu, aí chegou um colega e falou, você é brasileira? Eu falei, sou. Mas ele é brasileiro também, e talvez ele, né, ele fosse negro ou mais com uma feição diferente. Eu falei, porque brasileiro pode ser qualquer pessoa aqui dentro, pode ser brasileiro. Inclusive é o maior passaporte roubado do mundo é o brasileiro, sabia disso? Não. Aprendi aqui no Achismos. Olha. Porque o passaporte brasileiro, você pode se passar por qualquer etnia. Porque a gente tem cara de tudo. Tem oriental, tem negro, tem branco, tem louro. A gente é... Índio, tudo. Índio, a gente é misturado. Então, assim, o brasileiro, você sempre fica assim, não sabe quem que é. Não, mas o brasileiro, geralmente, ele se destaca em companhias. Ah, que legal. Mais uma coisa que o brasileiro se destaca é no balé. Então. É no balé, com certeza. Que legal Muitos brasileiros que se destacam, muitos brasileiros que se destacam fora e não são reconhecidos no Brasil. Por quê? Porque você sai, você tem o seu reconhecimento fora e o Brasil acaba ficando, às vezes... Isso é interessante, né? Saber o caminho do brasileiro, né? Qual foi, por exemplo, teu caminho? Porque, tem que sair do país para viver disso, né? Geralmente. Sim. Né? Pelo que eu tô vendo. Então, o que acontece? Vamos começar ali com as escolas. No Brasil, tem milhares de escolas de balé. Tem muitas escolas boas, tem muitas escolas que fazem um trabalho muito legal, mas tem poucas escolas de formação. Ou seja, que você faz um currículo completo, que você faz ali toda a sua formação, que você sai com um diploma e tal. São poucas hoje em dia. Então, e mesmo essas, às vezes, não te preparam para o mundo lá fora. Então, muitas meninas e meninos do Brasil querem sair do Brasil para estudar fora. Então, eles vão para escolas em Berlim, para escolas na França, escolas nos Estados Unidos. Então, o caminho é você se prepara para fazer uma audição fora, você se prepara, você pesquisa. Então, isso tudo requer planejamento, requer, enfim, orçamento. Você precisa de dinheiro, você precisa de incentivo. É uma preparação muito grande. Eu acabei fazendo a minha formação no Brasil. A minha mãe era professora de balé, é professora de balé. Ela me ensinou desde pequena. Depois eu entrei na escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Você teve um incentivo dos seus pais. Eu tive o incentivo da minha mãe muito grande, da minha família toda. E depois dali eu saí da escola do Teatro Bolshoi quando eu tinha acabado de fazer 16 anos, porque eu falei, não, eu quero experimentar outras coisas no Brasil. Então eu vim para escolas em São Paulo, passei pelo Rio, passei por Belo Horizonte. Tudo assim, tentando achar, porque eu não tinha muita informação. Apesar da minha mãe ser bailarina, ela foi bailarina no Brasil, ela foi bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas ela nunca dançou fora. Então esse caminho, ela achava, né, assim, mas foi erro e acerto, assim. Então, foi difícil, mas muitas vezes através de concursos também, competições de balé, que você vai. Então, foi através de uma competição em Nova York que eu ganhei um contrato para ir para Washington, que foi a minha primeira companhia. Então, ali eu comecei a minha carreira internacional. Não, ali eu já tinha 18. Cara, eu entendi uma parada assim que você tá me falando, que é muito mais difícil, porque, por exemplo, eu quero ser engenheiro na Itália. Beleza, eu posso fazer uma prova online. Você tem que estar fisicamente em pessoa para fazer um teste. Você não sabe se você vai para a Alemanha, se aceita. Não, exatamente. Hoje em dia, depois da pandemia, muitas companhias facilitaram audições por vídeo. Ah, tem? Tem. Mas a audição presencial, ela voltou e ela ainda, querendo ou não, é um pouco mais forte. Mas é que nem jogar bola online. Você manda um vídeo, ok, mas a pessoa, você tá lá, você sente, né? Quer dizer, tem muita gente que sai daqui com a cabeça do tipo, eu vou ser uma excelente bailarina europeia, chegar lá e o cara fala, seu braço não tá legal. Sim. E volta. E acontece muito isso também, porque o Brasil acaba ficando numa bolha. Então, você é talvez a menina mais destaque da escola e tal, que é muito legal, mas você não tem noção do mercado lá fora. O mercado lá fora é muito competitivo. É mais exigente. É muito mais exigente, desculpa. E o que isso muda pra você no sentido de... Tá, entendi que você faz, sei lá, 4 apresentações por semana. Fora dessas apresentações, você não pode beber, você não pode comer gordura. Como é que é esse fora? Esse fora é assim, quando eu não... Eu vou te falar um dia. Assim, a gente entra às 10 horas da manhã, começa com uma aula de balé, que é o aquecimento, que é para você manter sua técnica, de 1h15. Tem 15 minutos de intervalo, depois tem ensaio das 11h30 até as 2 da tarde, tem um intervalo de 1 hora, depois das 3 até as 6. Então, esse é um dia sem apresentação. Todo dia? Todo dia, 6 dias por semana. 6? 6.
Um dia com apresentação, na minha companhia, isso difere um pouco de companhia para companhia, de país para país, você começa às 10 horas da manhã, trabalha até 1h30 da tarde, depois tem um intervalo de 6 horas, 7h30 começa o espetáculo. Só que você não chega lá às 7h30, você chega lá às 5 da tarde, porque você tem que se maquiar, você tem que se caracterizar, dependendo do espetáculo que você faz. Passar o negócio, tal. Você precisa se aquecer, exatamente, testar o palco, tananana. Você faz o espetáculo até umas 10, 10h30 da noite, sai dali, a adrenalina tá a 1000, você tem um pouco do cool down ali, mas você vai comer alguma coisa, você vai... E no dia seguinte a gente tá 10 horas da manhã de novo, lá fazendo a aula, às vezes até 9 da manhã, dependendo do dia. Cara, é jogador mesmo. Então você não tem, você vive pra isso, é o que eu falo, é um estilo de vida. E você precisa fazer isso no início, assim, principalmente no início da sua carreira, você tem que viver pra isso. E outra coisa, bailarina, mulher, precisa costurar a sua própria sapatilha de ponta. Então, fora dessas 8 horas de trabalho por dia, não tá ali o condicionamento físico que eu faço, que é fora do meu horário de trabalho, não tá ali a fisioterapia, não tá ali as horas que eu gasto costurando sapatilha. Então, assim, eu vou te falar, por 2 anos da minha vida eu lembro, eu chegava do trabalho 6 horas, eu jantava, eu sentava no sofá, botava uma televisão, uma série, sei lá o quê, e eu costurava sapatilha. Todos os dias. Você não pode contratar uma pessoa pra costurar a sua sapatilha? Mas aí tem que ter dinheiro. Pô, mas aí imagina. Você que não passou no... Puta, grande ideia. Porra, você não passou. Você quer ficar inserida? Não passou. Costura. Quer ficar inserida em Berlim? Costura, porra. Costura. Mas parece uma vida... Desculpa te falar isso, mas parece uma vida muito solitária. Acaba sendo solitária, porque você sai novinha. Por isso que namora o bailarino. Por isso que tem você isso. abdica de muita coisa, né? Você toma a decisão de ser bailarina profissional, de seguir essa carreira, não é lá com 17, 18 anos quando você decide fazer o vestibular. Você tem que tomar essa decisão 10. com 12. Exatamente. Então, assim, eu entrei numa escola profissionalizante com 11. E assim, antes disso eu já sabia que eu queria ser bailarina. Apesar de ter ali... Quantos casos de depressão tem no mundo do balé? Não é só depressão, eu acho que daí vem ansiedade, depressão, vem outras, assim, problemas mentais que ainda são tabus. A gente não fala sobre isso. Jura? É muito pouco falado agora, assim, de alguns anos pra cá. Mas que a gente tá começando. machismos, Aurora. Vamos falar sobre isso. Eu quero, acho que a gente precisa, sim, falar sobre isso, que não é uma vida fácil. Porque você tem que passar poder. Entendi. Não você. As pessoas do balé, elas passam uma projeção feminina, né? Ou masculina, do tipo, tá tudo bem, eu sou equilibrada, não sei o que lá. Maurício, a gente aprende no balé. Minha professora falava pra mim assim, da porta pra dentro, seus problemas ficam lá fora. Puta, que bosta. Da porta pra dentro, você tá aqui. Sim. E não adianta. Então, ela tá ali te dando correção, você tá ali, ó. Sim, vou fazer de novo. Então, a gente aprende a botar embaixo do tapete os nossos próprios sentimentos. Só que você sair dali da porta, o tapete tá maior. O tapete tá maior, mas você... assim, existe muita gente que não lida com isso, porque não é falado. Hoje em dia... Tá abrindo mais. E eu quero que cada vez mais isso se abra. Pelo amor de Deus. Porque a gente precisa falar sobre isso. Tipo assim, essa busca pela perfeição é linda, maravilhosa, mas qual é o preço? Você me perguntou qual é o preço disso. Qual o preço disso? Lógico. Né? Porque a tua cabeça, assim, desculpa, tô batendo papo, primeira vez que eu bato papo com uma bailarina desse jeito, assim. E nesse nível, né? E eu acho que foi um dos melhores papos que eu tive, porque por ser um mundo totalmente diferente do meu... E ao mesmo tempo, por entender, cara, a solidão que deve ter, ainda mais, pô, que bom que você tá bem, né? No sentido de estabelecido e tal. Mas, cara, a quantidade de mulher que sai daqui, tá fudida, o pai, a mãe brigou, a irmã, aí termina com o namorado, aí você tá com uma depressão e você tem que estar perfeita ali. Quantas vezes, assim, você trabalha, eu entendi que você já trabalhou assim, mas já aconteceu de você no meio de uma parada ali, você falar, mano, eu preciso pagar a conta. Como é que funciona essa concentração tua? Que deve ser uma coisa absurda. Já deu merda? Você já não conseguiu fazer algo porque algo estava te assombrando? Assim, não tanto de fora, assim, acho que minha mãe sempre me deu muito, muito apoio, assim, então... Era triste porque ela não podia estar muitas vezes, né, por ser longe e tal. Então, assim, quando eu tinha uma estreia, uma coisa, ela me apoiava muito, mandava flores, cartão e tal. Então, isso me dava um incentivo. Mas
Eu já tive ensaios, assim, porque eu tive um partner de dança lá em Berlim, que ele era muito... filha da puta, desculpa a palavra. Muito bom o termo, né? Um partner, que ele era um bosta, ok? Ele era um cara que, assim, era muito escroto. Então, aquilo mexeu de certa forma comigo, porque ele me levantava, ele fazia barulho, sabe? Tipo, com todo mundo na sala. Que otário. Aí a ensaiadora também ficava no meu pé. Qualquer coisa num padedê que dava errado era minha culpa. E aquilo foi me... Assim, chegou uma hora e eu não podia falar nada. Por quê? Questão de poder. Ele já era bailarino lá não sei quantos anos, ele era mais velho, ele já estava lá. Então, eu não podia falar nada, não existia um diálogo do tipo assim, cara, para de fazer isso. Não, era o cara russo, enfim, né? Tipo, tinha toda a parte ali. E aí teve um dia que eu tava ensaiando e aquilo começou. E eu fiquei num estado mental, eu entrei não sei se foi um ataque de pânico, o que foi, que de repente eu fiquei branca e eu tava assim, e até a própria ensaiadora falou, olha, isso aqui é um padedê bonito, você pode sorrir. Eu assim, ó, eu não conseguia mais. Eu saí do ensaio, a ensaiadora veio falar comigo e eu aguentei, só que eu aguentei até o final do ensaio. Tipo, 1h30 naquela pressão e a cabeça fica ali. Meu Deus, só respira, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. E aí, no final do ensaio, vem a ensaiadora querendo ser legal. Ai, vem aqui, deixa eu... E eu assim, não. E eu saí dali, eu lembro que eu chorei. Eu liguei para amigos, sei lá. Eu falei, eu não quero mais isso, não quero mais passar por isso. Eu entrei num estado mental, assim, que foi muito, muito difícil. Tanto que eu fui no médico, eu falei, me dá um atestado, eu preciso... Aí que foi a primeira vez, assim, na minha carreira. Isso não faz tanto tempo, faz uns 4, 5 anos. Foi a primeira vez que eu falei... Eu preciso de um tempo para minha saúde mental. Não dá para eu aguentar mais isso. Pelo amor de Deus. Não dá. O Cisne Negro mostra muito isso, né? O Sim. filme, né? Eu recomendo, assista Cisne Negro. Acho que é com a Hilary Swank, se eu não me engano. E eu não sei. Natalie Portman. Cara, é muito bom. Mostra muito essa loucura. Que eu acho que foi o primeiro prisma que levaram sobre... ainda mais eu conversando com você, eu falei assim, cara... Ele tá no limiar entre algo... excepcional e miserável. E abusivo, né? Abusivo. É muito abusivo. É um meio que ainda é muito abusivo, principalmente para mulheres. Assim, Você já viu muita gente desistir, assim? Eu ia Já. Marco, eu ia fazer essa pergunta, boa. Muita gente, quando você tava falando, eu pensei nisso. Muita gente pensei em desistir, tô saindo agora, vou virar Uber, irmão, cansei Não, agora. porque assim, você já tá fora da sua zona de conforto, você já tá fora do seu país. Sim, lógico. Você já tá falando uma língua Frio. diferente. Você já tá, exatamente, você tá em Berlim, então enfim, Sim, às vezes menos 20 graus. 10 meses por ano. Você já tá ali no seu limite, sabe? Então, assim, você ainda tem que aguentar isso. Muita gente desiste. Assim. E eu falo, assim, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter... E a desistência do balé me dá a impressão que ela ela machuca muito mais. Por quê? Se você escolheu ter com 11 anos de idade essa vida... Tu chega nos 30 e fala, não é possível que eu vou desistir agora. Eu levei 20 anos pra chegar aqui. E eu vou desistir agora. Não, eu vou segurar mais 1 ano. Eu vou segurar mais 2. Eu vou segurar mais 3. Chega um momento que você explode. Mas é engraçado porque se você chegar lá com 30 anos, você já teve ali 12 anos de carreira, 10 anos de carreira. Então você não tá desistindo. Ah, sim. Né? Mas isso foi um trabalho, pra eu chegar hoje e te falar isso, foi um trabalho mental que eu fiz muito grande. Porque também é aquela coisa, nossa, eu tô desistindo, não deu certo. E eu já era solista, já dançava papel... Assim, e eu tinha na mentalidade assim, não, eu ainda preciso disso, eu ainda... Então você entra numas noias, às vezes, que é muito... Tudo bem, mas você tá com 35, Sim. que é tipo, é aquela fase do jogador também. Eu vou fazer esse comparativo que é Esse muito paralelo legal. é bom porque nós é burro, entendeu? A gente é burro. Não, Esse mas programa, aí- você que chegou agora, primeiramente, a gente é burro, ignorante, a gente interrompe. A gente só vê o futebol, a Maurício tá feliz com o Botafogo, é é isso. machista, a gente é tudo de errado, fascista, a gente é tudo essas coisas aí. Mas assim, paralelo eu faço. O cara, quando ele tem 35 anos de idade, ele fala assim, beleza, jogo aqui no Santos, já tô meio de saco cheio, tô ganhando salário, mas saindo daqui eu posso ser técnico, preparador, posso ser comentarista, posso ser narrador, posso ter um mundo. Sim. Qual o futuro de uma bailarina? Boa pergunta. Ela pode ser o que ela quiser. Assim, Essa sacanagem que a gente tem. A gente adora quando a pessoa fala isso. Pode ser o que ela quiser. Não, ela pode ser o que ela quiser, mas assim, no mundo do balé. não, mas aí é que tá. Eu falo isso por quê? Porque não é porque você teve uma carreira de bailarina que você vai seguir nessa área. Tem muita gente que
vai para outra área. Eu sei, mas aí a gente vai falando um negócio que é complicado. Que assim, Aurora, tu ficou a vida inteira balé. Agora você é CEO de uma empresa de venda de temporada. Hoje em dia eu estudo economia na Columbia University. Isso que eu queria saber. Sim. Você tem que ter uma coisa paralela já antes planejando esse futuro. Sim, você já planeja. Por isso que tá. a vida do bailarino é planejamento. Entendi. Até porque nosso contrato é anual. Então, assim, não é assim, ó, você entrou na companhia e você tá lá, ok, vou ficar aqui. Não, existem companhias na Europa que têm, depois de 2 anos, elas te oferecem um contrato vitalício. Mas são poucas. Entendi. Então, assim, todo ano você tá ali. Chega a época da demissão, você fica. E aí? Você demitida, não vou. Passou a época da demissão, ok, fico aqui mais 1 ano. E assim é a nossa vida. Então, o planejamento de assim, eu tenho que ter um pé de meia, eu tenho que pensar ali no meu futuro, eu tenho que pensar, e se eu tiver que fazer a audição ano que vem, me mudar? Que louco isso, cara. Eu vou parar de dançar, sei lá, com 35, 40 anos, então o que eu vou fazer? Dá para eu estudar? Eu acho assim, no início da sua carreira, não dá para você estudar. Porque é o que eu falei, é um comprometimento que você vive para isso. Depois que você chega até um certo patamar que você está estabelecida, dá para fazer. Então, eu comecei eu sempre estudei, fiz uma aula aqui, uma aula ali, porque eu gosto, eu quero isso. Mas você pode também terminar de dançar e fazer um curso para professor, você pode ser coreógrafo, você pode ser diretor. Quer continuar na área. continuar na área. Que é sempre bom você ter o estudo, né? Você tá igual jogador de futebol. Vou abrir um posto de gasolina. Tipo, o cara que... Vou abrir uma loja de café. Ou vou ser técnico do Bangu e vou tentar crescer. É que na área do futebol, pro homem, até isso é mais favorecido pro homem. Porque o futebol, ele leva... Cara, já tô nessa área, já sou pica nessa área, vou continuar nessa área. O balé é mais difícil você se manter no universo do balé, porque você vai ter que ser uma coisa muito restrita ao balé. Tem menos universo, você diz, Tem menos universo. Nessa coisa eu tô falando mais na área do balé. Então, assim, é quase como chego ali nos 30, geralmente você fala, vou estudar, vou fazer uma faculdade aqui pra segurar a minha vida. É isso que acontece normal, assim. Não normal, mas acho que mais e mais isso tá acontecendo, assim. Tá tendo a consciência que é preciso e é possível. Porque mas a sua vida como é que é? Porque você tem que fazer das 10 da manhã até as 6 da tarde, e depois você vai você vai estudar economia. Sim. E aí? Tá faltando hora nesse dia. Tá faltando hora nesse dia, mas olha, vou te falar, porque eu comecei na pandemia porque tudo tava online, né? Então, eu conseguia estudar numa universidade de Nova York, estando em Berlim. Então, era assim, das 10 às 6 eu estudava... desculpa, já tô confundindo. Aí, Dançava, chegava em casa, estudava, fazia o que precisava, aí eu tinha aula das 10 à meia-noite. Online. Caraca. Às vezes fácil a vida dela. Eu já saí de espetáculo, me arrumei, fui pra casa, sentei, abri lá o Zoom, ok, aula. Caramba, cara. Pô, deixa eu te perguntar uma coisa. Posso? Pode que eu tenho uma pergunta final, mas vai. Você é solista, né? Na Sim. minha cabeça, solista, tá lá, né? O destaque, tá ligado? Você tem uns fãs lá na Alemanha? Tipo um fã-clube, as pessoas vêm... Essas coisas de entregar flor, né? Que eu já vi, buquê. Tem. Existe lá... Um assédio com a bailarina, eu digo assim. Assédio no bom sentido, né? Assédio. Não, mas assim, existe, tem muitos fãs ou pessoas que são que vão mais frequentemente, eles entram em contato, por exemplo, no Instagram. Pô, eu te vi ontem no espetáculo, adorei, quando que você vai dançar de novo? Tinha uma época que no final, assim, a gente agradecia, e tinha sempre uma senhora que ela trazia flores, então eles jogavam no palco. Isso é muito legal. Tem um reconhecimento. Tem um reconhecimento. Eles sabem quando você vai dançar, ou eles perguntam, eles vão pro teatro pra te ver dançar. Ah, legal. A minha pergunta é outro lugar. Minha pergunta é o seguinte: por ser uma modalidade muito feminina, como você me falou, e vocês vivem nessa modalidade até os 35 anos, você falou assim, geralmente, assim, né? Tem gente que vai até os 50, tudo bem, mas vamos botar uma média, até os 35. Como é que funciona a questão de gravidez, cara? Boa pergunta. Boa pergunta. Isso, assim, na Europa, na Alemanha principalmente, os contratos e as condições são melhores. Então, você engravida, você para de dançar, você continua recebendo seu salário normal. Puta, que Depois legal, tem cara. 1 ano de licença maternidade, que você ganha ali 70%, 60% do seu salário. Que legal. E a sua vaga na companhia. Nos Estados Unidos já não é assim. Estados Unidos é uma coisa ridícula. Desculpa, Sim, mas ridículo. Lógico que é ridículo. Porque, é a assim, sua profissão, pô. Tu não pode engravidar. não, você não pode engravidar, assim, você pode, mas assim, eles te pagam uma coisa ridícula, assim, você tem que dançar até você estar com 4, 5 meses de gravidez, uma coisa assim que é quase impossível de fazer.
E assim, você tem que se submeter a isso, porque senão você não recebe. E aí, depois, acho que eles te dão algo assim, tipo, 4 semanas, sabe? Tipo, uma coisa que você fala, cara, não tem como. Meu filho vai ficar puto Não, comigo. e outra, o seu corpo, né? Você como bailarina, não é você, ok, 4 semanas e tal, vou lá sentar, Não, você vai... Exato, Enfim, você não vai fazer uma planilha, Você né? não vai fazer uma planilha, exatamente. Você vai ter que levantar um cara, às vezes, Não, sei tipo, lá. você vai ou ser levantado, ou enfim, então... Sim. E você tá lactando, dependendo do caso. Você tá numa situação totalmente... Mas falando essa questão de lactante, existem bailarinas, eu não tenho filho, mas muitas das minhas colegas têm, que assim, saiu do palco, tira o figurino, o filho tá lá no intervalo, sabe? Tipo, ali no intervalo entre um ato e outro, tá lá amamentando, não sei quem volta pro palco, vai lá, termina o padedê, volta. Aurora, você é uma sobrevivente. Dos palcos. Nossa! Eu acho que eu vou mudar pra, em vez de bailarina, sobrevivente dos palcos. Poxa, eu não quero passar essa impressão não, aqui. Cara, uma mas coisa... o achismos é isso mesmo. A gente pega aqui... Você acha que a aeromoça falou só, nossa, é demais viajar. Falou de rota de tráfico. Isso que não é nem metade dos perrengues ainda. Qual que é o maior perrengue, você acha, assim? Dos que a gente poderia falar que eu não falei ainda. Quais que são os grandes perrengues? Não, eu acho que assim, de modo geral é isso. Eu acho que você ter que se submeter a isso, essa questão da hierarquia, do poder e tal. Mas é que eu tava comentando ali antes com alguém sobre um perrengue meu, que foi um dos maiores, assim, que já aconteceu comigo. Que eu tava em uma semana de apresentações, aí sábado eu tinha 2 apresentações, uma que começava às 1h30 da tarde. E eu tava nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, assim, meia hora antes do espetáculo, você precisa lá e assinar, falar, tô aqui, né? Aí eu acordei. Tipo uma lista de chamada? Tipo uma lista de chamada, só pra assim, pra estar todo mundo ali. Sei. Aí eu acordei, eu não ouvi o meu despertador. Não acontece. Eu acordei 12h58. Tinha meia hora pra estar... Não, tinha 32 minutos pra estar no palco, não era pra chegar lá. Era pra eu estar no palco, Maurício. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu saí da cama, eu botei alguma roupa, não comi, nem lavei o rosto, eu acho, peguei meu carro, liguei pra company manager, falei, tô a caminho, não morri, tô aqui, porque todo mundo já tava ficando louco. Eu não sei como, em 9 minutos eu estava no camarim, e aí eles falaram, não, tudo bem, a gente vai botar a sua parte, porque era um espetáculo com 3 partes independentes. Então eles falaram, ok, você tá na primeira, mas a gente vai botar isso depois do intervalo. Falei, tá bom. Mas foi assim, o tempo de eu me maquiar, aquela cara inchada, não tinha comido, não tinha tomado café, nem água eu tinha tomado. Dancei, deu tudo certo no final, mas assim, eu terminei de dançar e falei, onde que eu tô? Sim. O que aconteceu? Eu posso tomar um café agora? Então, mas mesmo assim, esse senso de responsabilidade, sabe? Por isso não foi você não pode beber, talvez assim, não você. Obviamente você deve ter seu cuidado, mas assim, evita ficar de ressaca sendo bailarina. Fala isso pros russos. Isso... Como que faz... Aí Como que faz pros russos... O Zezinho da vodka. O lugar que tem mais vodka ter os mais equilíbrios. Como é que faz pra ter equilíbrio? O Zezinho Baryshnikov... Eu acho que faz parte do equilíbrio ter a vodka. Se ele não tomar, ele cai. Conheço bem esse tipo de Isso é um pessoa. achismo meu, tá? Mas a galera... Existe essa coisa, os caras bebem pra cacete? Tem essa coisa? Na Rússia bebe muito. Assim, eu nunca dancei profissionalmente na Rússia, mas eu escuto dá histórias. Barriga, a mulher fica barriguda. Dança tanto, gasta tanta caloria. Não tem verdade. como. Mas assim, tem muitos russos na minha companhia, onde eu trabalho, e sim, eles bebem. Normal. Não, normal. Assim, você bebe, você tem uma vida... Você pode ter uma vida social, claro, comedida, se você vai fazer um papel muito difícil no dia seguinte. Sim, e você precisa cuidar do corpo. O álcool, ele ferra com o seu corpo, né? Ele atrapalha o corpo. Entendi. Principalmente quando você é um atleta, assim. Maravilha. Cara, eu tive uma aula aqui. Eu gostei muito porque eu não fazia ideia de nada. Eu adoro quando o achismo pega coisas que eu não faço nenhuma ideia. Esse aí eu não fazia mesmo. E agora eu vou fazer balé. Eu vou nessa. Legal. Mas posso falar, cara, seria interessante eu botar o meu filho no balé. Tô falando sério mesmo. Sim. Eu sei que agora eu falei, uma porrada de homem fez assim... Mas, cara, se você tá me falando que é um lugar de disciplina, um lugar que... Tudo bem, destrói a cabeça? Destrói. Mas destrói no nível dela. No nível dela. É. Vamos botar uma coisa assim, que você tá falando com responsabilidade, a outra já tá falando, não põe não. Não, eu acho... Destrói antes, né? Não, mas meu filho tá no skate, eu botei meu filho no skate. É muito bom pra cabeça dele, porque ele mexe com equilíbrio, ele mexe com medo, ele mexe com várias coisas. E ele é radical, né? Mas eu acho legal, cara, molecadinha fazer balé, não importa se você é homem ou mulher. Não é um Maurício em desconstrução, é só simplesmente analisar
Que faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque você tá falando de disciplina. Você não vai botar seu filho de tenente com 5 anos. Sim. Mas o balé pode ser um lugar legal pra isso. Não, é uma atividade que só vai trazer benefício, assim, principalmente nessa parte. Eu acho que tem como, né? Eu tô aqui, sou normal, tenho... Todo mundo tem problema, né? Claro, também, claro. não é só bailarino. Mas assim, é um caminho que, no mínimo, eu acho que é legal ele, seu filho e todas as crianças vão ser, mais pra frente, uns apreciadores da arte. Sim. E essa arte também não vai morrer, porque, né? Você tem medo dessa arte morrer? Aqui no Brasil, do tipo assim, daqui a pouco não tem mais balé. Balé clássico de repertório, balé clássico profissional, companhias profissional. Sou eu com rock. Às vezes eu olho e falo assim, Ih, vai acabar. Tá? Mas vai? Vai, né? Vai. Não tem TikTok? Bailarina no TikTok? Tem, mas aí você vai abrir uma outra... Uma outra coisa, porque assim, existe, tem milhões de perfis no Instagram de bailarinos e bailarinas que não são bailarinas profissionais atuantes, como eu, assim, tem também, mas tem bailarinas que são criadoras de conteúdo e tá tudo bem, mas é uma proposta diferente. Entendi. Sabe? Entendi. Não daria tempo de você fazer seu TikTok. Não dá. Não tem. Onde que eu vou fazer o TikTok? Me fala. Dá seu jeito, você faz. Pega a menina que você pegou pra costurar, manda ela filmar, ó. Pronto. Pois é. Filma você. Aí, eu tô precisando que... Aí, ó, quer ir pra Alemanha? Você quer ir pra Alemanha? Costure a sapatilha da Aurora. Aurora, obrigado, cara. Achei demais esse papo. Você, pô, é maravilhosa. Gente, vamos fazer furar essa bolha? Acho que é muito legal esse papo aqui. Acho que muita gente pode entender esse rolê, muita gente pode gostar. Encaminhe esse vídeo pro máximo de pessoas que podem se interessar por esse assunto. E deixa o like, que é importante, cara, pra furar a bolha. Eu peço isso com educação. Dá só o like, cara, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo e a gente começa... Manda pra Ana Botafogo, que é a única bailarina que eu conheço, Querida, ela é famosa. Sim. Manda lá. Manda pra ela, Ana, beijo. Manda pra Ana Botafogo. Todo mundo passa pra Ana Botafogo. Boa. Faz isso. Valeu, gente. Obrigado.